Graça e paz a todos. Eu quero de maneira bem objetiva compartilhar uma porção da preciosa palavra de Deus para a sua edificação. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito: "O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Existe nesse texto uma impossibilidade e uma possibilidade. Primeiro, a impossibilidade. Notem o que o texto diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então isso é uma impossibilidade. Esconder, encobrir, ocultar os nossos próprios pecados é uma prática que vai impedir o nosso avanço na nossa trajetória cristã. É o que o texto nos apresenta, que quando nós encobrimos, quando nós ocultamos, quando nós não confessamos os nossos pecados, isso vai impedir a nossa prosperidade, isso vai impedir que cresçamos, isso vai impedir que alcancemos o alvo. Por isso que o termo aqui nesse texto diz jamais prosperará. Isso significa que nós nunca alcançaremos o alvo. A W. Tozer, ele diz que a ideia de que Deus perdoará o rebelde que não desistiu da sua rebelião é contrário tanto às Escrituras como ao bom senso. Então é impossível Deus nos perdoar, nos purificar, sem nós confessarmos os nossos pecados. Existe nesse texto uma condição para nós obtermos a misericórdia. Essa condição é qual? Nós confessarmos. Então, nesse primeiro ponto, nessa reflexão, é a impossibilidade. A impossibilidade de nós alcançarmos misericórdias sem a confissão de pecado. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é a possibilidade. Então, a primeira parte é impossibilidade, que é impossível Deus nos perdoar, é impossível nós alcançarmos misericórdias, ocultando nossos pecados. Agora vamos analisar a possibilidade. Olha o que o texto diz: "Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." O que significa? É necessário confessar. O que é confessar? É a gente reconhecer os nossos pecados. Confessar é reconhecer que erramos contra Deus, que pecamos contra Deus. É reconhecer conscientemente os nossos erros. É fazer um diagnóstico dos nossos pecados, semelhante ao diagnóstico que Deus faz a respeito dos nossos pecados. E quando nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos os nossos pecados, o texto ele nos garante que nós alcançaremos a misericórdia, que nós alcançaremos o perdão, que nós alcançaremos a bondade do Senhor. Então essa é a possibilidade. Se ocorrer a confissão do pecado e o abandono do pecado, isso vai resultar na misericórdia de Deus para conosco, no perdão de Deus para conosco, no livramento de Deus para conosco. Então fique com essa breve reflexão para a sua edificação. Se porventura você está ocultando os seus pecados, por intermédio deste vídeo, você está tendo a consciência de que se você confessar este pecado, você é perdoado. O texto também diz lá em 1 João, não vou me lembrar agora do versículo em si, mas diz assim, que se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós confessamos a Ele quem? A Cristo, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que Ele é fiel e justo para nos perdoar? Porque numa cruz, Ele assumiu o nosso lugar de pecadores. Na cruz, Ele levou sobre o corpo dele os nossos pecados. Então, Cristo, somente Cristo, pode nos perdoar. Então, confesse a Ele os seus pecados, que Ele é poderoso para te perdoar, para te purificar. Ele é poderoso para te tornar uma nova criatura. Cristo é poderoso para, através da sua graça, da sua bondade, fazer que você na sua trajetória prospere, cresça à imagem de Cristo, cresça na sua vida espiritual, na sua vida familiar, em outras áreas também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.